Oi, hoje estou aqui para falar um pouquinho de mim, de um dos momentos mais felizes e mais difíceis da minha vida. Esse mês de novembro é o mês da conscientização do parto prematuro. Pois então, eu tive um parto prematuro e vou contar um pouquinho dessa experiência minha para vocês. Vou compartilhar um pouquinho dessa minha experiência. Eu estava numa gestação tranquila, normal, seguindo corretamente, né, o pré-natal, trabalhando, estava ativamente, até que por alguns motivos que não convém, né, falar agora, me trouxe um certo estresse e com isso começou a causar algumas alterações nos meus exames. A partir de 20 semanas de gestação, eu comecei a sentir muitas contrações e foi quando o meu médico afastou eu definitivamente dos meus serviços, né, que eu fazia, que eu prestava, para me ficar em total repouso, preservar a vida do meu bebê. E a gente se prepara, toda gestação, toda mulher se prepara para um parto humanizado, para um parto normal, uma possível cesariana, né? Mas a gente nunca está preparado para um parto prematuro. E ser mãe de filho prematuro é uma missão muito difícil, mas muito valiosa. A gente se depara com muitas situações, com muitas vidas, conhece experiências que jamais você iria conhecer se você não frequentasse uma UTI neonatal. Então eu fiquei, a partir da minha 24ª semana, eu já comecei a ficar internada no hospital. Eu atualmente moro no Japão, algumas pessoas me conhecem, algumas pessoas não me conhecem, mas eu atualmente moro no Japão e os meus 2 filhos eu tive aqui no Japão. Então eu fiquei internada na clínica onde eu estava fazendo meu pré-natal. E o método do Japão é um pouco diferente do Brasil. Aqui, quando a gente começa a ter gravidez de risco, a gente é encaminhado para um hospital maior, né? Todas as pessoas desse estado são encaminhadas para hospitais maiores, né? Então foi no meu caso. Eu saí dessa clínica onde eu fazia todo o pré-natal, onde eu estava sendo muito bem acolhida, muito bem recebida. O meu médico, inclusive, foi dentro da ambulância comigo, prestando total atendimento, preocupado, com medo de algum acontecimento dentro, né? Que poderia vir a acontecer, o neném nascer, caso assim. Então ele foi até esse outro hospital comigo, dentro da ambulância, cuidando de mim. E lá, nesse outro hospital grande, eu fiquei já internada numa ala especial, onde tinha outras mães e um atendimento 24 horas. Então, qualquer coisa que eu sentia de anormal, eu tocava a campainha e já vinha a enfermeira fazer o atendimento. Então, em relação ao atendimento aqui no Japão, eu não tenho que me queixar. Eu sempre fui muito bem acolhida. A medicina daqui do Japão é muito boa, no meu ponto de vista. Existem maquinários, equipamentos muito modernos. E há casos isolados, há pessoas que às vezes acabam não se identificando com o médico ou com algum tratamento, mas no meu caso, que eu estou citando aqui, a minha experiência, eu só tenho a agradecer as pessoas que participaram dessa minha fase dessa vida, né, que vieram me ajudar, e os médicos todos. Então eu fiquei nessa ala especial e eu tava tomando um remédio, né, na veia, para poder aliviar essas contrações, para que quanto mais tempo meu bebê ficasse dentro da minha barriga, mais rápido ele iria desenvolver, né? Como os médicos diziam, 1 semana na barriga é equivalente a quase 3 semanas dentro de uma incubadora, né? Bom, então, eu estava na 28ª semana,
quando eu comecei a sentir muitas contrações, dilatação. O Lucas, ele acabou se encaixando, ele encaixou e ele veio com um parto normal. Foi uma experiência muito bonita, mas muito difícil, porque a Luana, minha primeira filha, ela foi cesárea, né? Então, aqui no Japão, quando a gente costuma ter o primeiro filho cesárea, eles sempre fazem cesárea. E o Lucas veio de parto normal. Então, pra gente poder ver que nem toda gravidez é igual a outra. Cada gravidez é única e especial, né? A gente pode ter tantos filhos, mas cada uma é diferente da outra. E eu tinha muito medo, porque eu não sabia o que me esperava, né? E daí, quando ele nasceu de 28 semanas, ele nasceu com 1,416 kg e 38 centímetros. Então, ele nasceu um bebê muito pequeno. Muito pequenininho. Foi muito emocionante, porque na hora do parto, quando ele até então não tinha aberto os olhos, e quando ele veio me ver, ele abriu os olhos, ele encostou em mim. E logo em seguida, os médicos já levaram ele para UTI, né? Porque ele não podia ficar muito exposto. E desde então, eu virei uma mãe de UTI, né? E o Lucas ficou 50 dias internado na UTI. E lá eu presenciei muitas histórias, né, de vida. Lucas, vem cá, mamãe. Vem. 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 Eu tive experiências de mães que... Vem, filho. Vem com a mamãe. Esse é o Lucas. Ele ia aparecer no finalzinho, mas ele quis, como sempre, nos surpreendendo, ele quis aparecer antes do vídeo, né? Então, nesse período que eu me tornei uma mãe de UTI, eu ia todos os dias ficar com ele. E foi uma fase muito difícil, porque a mulher em si, quando já ganha neném, ela já mexe muito com a estrutura, né, emocional, hormonal. Isso já é natural, a gente oscila muito. E ainda mais com um bebê que você não pôde pegar, que já foi direto para uma UTI, é muito mais difícil. Então, eu ia todos os dias, 40 quilômetros, ir e voltar. Eu chegava lá, os batimentos dele mudavam, porque ele sentia a minha presença. Então, é fundamental, né, que a mãe que possa acompanhar. A gente sabe que agora, com essa pandemia, tá tudo muito diferente. Mas, assim, acompanhar o desenvolvimento e puder, né, é muito bom, porque para eles evolui muito, né, o desenvolvimento deles. Então, lá tinha dia que eu chegava, eu costumo dizer que ele ficava numa cabaninha, né, fechadinha. Então, eu chegava lá e eu via outros bebês que estavam em outras situações que era muito difícil para as mães. Aí, às vezes, eu chegava no dia seguinte, esses outros neném já não estavam mais lá, já tinham se tornado anjos e tinham ido pro céu. E eu ficava, né, pensando, né, meu Deus, como será que deve ser o coração de uma mãe dessa, né? Porque a gente se coloca no lugar. E a gente vê, assim, o nosso bebê tão pequenininho, né? E evoluindo a cada dia, trazendo uma surpresa diferente, né? Uma evolução, um sorriso, um abrir e fechar de mão. São coisas tão simples que no dia a dia a gente não dá valor, né? Então, foram 50 dias de muita emoção, né? Tinha dias que eu não conseguia tirar leite, meu leite secou, não conseguia amamentar ele, né? Por tamanho estresse. E daí a gente começa a ver a recuperação dele, né? Aos poucos ele evoluindo. O Lucas nasceu, como eu falei, com 1,416 kg. Depois de uma semana ele veio a cair o peso, ficou com 1,200 kg, né? Depois, aos poucos, ele foi recuperando esse peso. E no decorrer de tudo isso,
a gente tem que ver a importância dos amigos na vida da gente também. Eu não vejo amigos nos seus contatos. Qual é o nome e sobrenome do seu amigo ou amiga? Crianças nos surpreende. A Siri também. A Siri também nos surpreende. Bom, então tinha dias que eu tava muito, muito desanimada, muito triste, né? Não fui diagnosticada por um médico com depressão, mas eu senti isso na minha pele como depressão, né? A gente precisa muito chorar quando tem vontade de chorar. Se dê o direito de chorar, porque é muito importante. Não tenha vergonha, não tenha medo. Então chore quando você tiver vontade de chorar. Converse com os amigos, porque é uma montanha russa tudo que a gente vive. Então a gente tem dias que a gente tá alto, com perspectivas, com expectativas. Tem dia que quando a gente chega lá, o bebê tá tão quietinho, você não sabe ao certo como que vai ser. Volta com uma tristeza grande, sabendo assim que no dia seguinte não tem o que se fazer, só tem que esperar, né? A gente fica sempre pronto para as notícias, mas a gente nunca espera receber as notícias ruins, né? Então, eu tive muitos amigos, assim, que foram muito importantes nesse caminho, sabe? Pessoas aqui no Japão, são pessoas que fizeram parte dessa história que, por algum tempinho, se dedicaram a mim, a escutar os meus desabafos, né? Porque toda criança, quando nasce prematura, pode ser que ela tenha as suas possíveis sequelas, né? E a gente tem muito medo disso, né? E então a gente fica com muitas dúvidas e não tem com quem falar, com quem se abrir. E aí, depois de 50 dias, o Lucas, graças a Deus, ele recebeu alta, conseguiu atingir a meta do peso, porque ele só ia receber alta se ele conseguisse atingir a meta dos 2 quilos de peso. Então foram 50 dias, ele saiu da UTI, né, com 2 quilos, com 400 e algumas gramas. E daí foi um outro processo em casa, né? A adaptação e o medo de não conseguir cuidar de um filho prematuro tão pequenininho. Lucas não conseguia fazer as suas necessidades fisiológicas, o número 2. Eu tinha que fazer todo dia limpeza no intestino grosso dele para poder eliminar a sujeira. Era muito desgastante, muito sofrido, ele sentia muitas dores, cólica, mas foi tudo superado. Então, assim, o que eu tenho para dizer é que a gente nunca quer ou deseja um parto prematuro, mas a gente sempre tem que estar preparado. E se você não tem com quem compartilhar, não tem dúvidas, procure alguém que tenha passado por essa experiência, porque a gente não é um fato isolado, isso acontece. É pouco divulgado, mas acontece, né? Então, o meu relato é para que, assim, a gente troque experiências e veja que tudo é possível quando a gente acredita no amor, quando a gente recebe com amor. E o governo japonês, ele dá muita assistência pra gente aqui. Independente se você é estrangeiro, se você é japonês. Desde que você pague seus impostos em dias, você tem direitos e benefícios aqui no Japão, né? No meu caso, eu tive assistência, né? Que ficou por 0 ien, a UTI do Lucas, né? Mas no caso, se você tiver dúvidas, entre em contato com a sua prefeitura, busque, né, os seus direitos, porque eles dão bastante assistência aqui em relação a esse tipo de tratamento. Eles dão bastante auxílio, tá? E quem tiver querendo saber mais, né, sobre a situação, compartilhar alguma experiência, pode entrar em contato comigo, né, pelas redes sociais, mensagens, né, que a gente vai estar conversando, e o que eu puder fazer para poder ajudar, né, as pessoas, assim, a entender um pouquinho esse mundo, né, eu estou à disposição. E eu também não podia deixar de falar
da importância que foi a faculdade, no caso eu faço faculdade, foi muito importante os estudos para mim num momento desse, porque quando eu pensava em tristeza eu estudava, e essa foi uma forma de eu não cair totalmente em uma depressão. Então assim, quem puder, né, buscar algo que faça bem, procure fazer para não ficar com a cabeça muito emocionalmente muito abalada, né? Então os estudos foi muito bom. Agradeço a Faculdade Cruzeiro do Sul. E hoje eu tô bem, Lucas tá saudável. Lucas tá com 1 ano e vai fazer 1 ano e 4 meses. Ele tá desenvolvendo normal. E é isso, gente. A gente tem que superar qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de dificuldade. Passa, nada é eterno na vida. Tudo passa, né? E Depois. estamos aqui. Quem puder dar um like, adicionar, fala filha, adicione nas suas redes sociais, dê um like, dê o seu comentário, né? E bola pra frente agora, que é a vida que segue. Dá tchau pras pessoas. Tchau. Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Lá. Tchau. Faz tchau. Tchau. Fala até o próximo vídeo. Ai, menino. Até isso, até o próximo vídeo. Dá tchau. Tchau. Tchau.